No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante nesta semana que se inicia segunda-feira, dia 23 de setembro de 2024. É um prazer comunicar com você aqui no Minuto da Unicidade, você que me acompanha no YouTube, você que recebeu esse áudio via WhatsApp e você que acompanha também este quadro dentro do programa Nossa Voz na Rádio Betel 98,7 FM, falando para o Rio de Janeiro, né? Barra Recreio, Jacarepaguá. Obrigado a você pelo carinho da sua amizade. Eu quero agradecer aqui aos irmãos que têm orado por nós, têm nos dado um apoio assim extraordinário na nossa fase, né? Que nós estamos vivendo uma fase um pouco delicada, uma questão bem séria, mas eu quero agradecer a você que tem sido amigo aí, tem orado por nós. Muito obrigado, continue orando, viu? A proposta deste Minuto da Unicidade é falar para os irmãos que já conhecem a doutrina e alcançar e fazer com que aquele que não conhece refletir sobre esta mensagem. Por exemplo, a Bíblia ensina duas doutrinas conflitantes, quer dizer, com doutrinas que não se casam, né? Que elas são totalmente antagônicas, né? Que é a doutrina da Trindade e a doutrina da unicidade. A doutrina da Trindade é que a divindade é composta por três pessoas distintas e esses três formam ou se unem e formam o Deus, a divindade, o Deus da Bíblia. Por sua vez, a unicidade, ela diz que não são três pessoas distintas, e sim um único Deus, como diz a Bíblia. Deus é um, é único, não há outro além dele. E esse Deus, ao longo da história, se manifestou como Pai, como Filho e também como Espírito Santo. Se bem que eu não sou muito adepto dessa expressão de três manifestações, porque querendo ou não vai acabar se assemelhando de alguma forma à doutrina trinitária. Eu parto do ponto de vista que Deus se manifestou aos homens desde o princípio de várias formas, como diz o autor, de várias maneiras, né? Como diz o autor aos Hebreus, capítulo 1, verso 1, que havendo Deus falado aos nossos pais pelos profetas diversas formas, diversas maneiras, nesses últimos tempos, nos falou pelo Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez também o mundo, como diz Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Então Deus se manifestou de muitas formas, muitas maneiras distintas essas, não somente três aqui. A gente até concorda que as três manifestações mais conhecidas e mais marcantes são essas, sim. Mas Deus, de fato, tem se manifestado, por exemplo, quando falou com Balaão através da boca da mula, né? Usou lá a mula para se reportar a Balaão, esse é um dos exemplos, né? Falava com Moisés através do propiciatório, da mesa lá do tabernáculo, e várias maneiras falando aos pais através de anjos, né? Enfim, muitas formas Deus usou para comunicar, para falar conosco, para se expressar. Mas o que eu queria refletir hoje, o texto que eu gostaria de ler com você e meditar com você e chamar a sua atenção para a importância do Minuto da Unicidade, eu sempre gosto dessa passagem, uma das que eu mais gosto para enfatizar o que acontece ao longo da história da humanidade sobre a Terra. E Paulo, com o Espírito, impelido pelo Espírito, ele deixou um alerta para todos nós. Isso é importante, hein? Um alerta de Paulo para a igreja. O alerta de Paulo para os da fé. Paulo já advertiu, falou antecipadamente sobre um fenômeno que é pelo Espírito que aconteceria. 2 Coríntios capítulo 11 diz assim: mas temo
que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, olha aí, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Porque penso que em nada... Então, a preocupação do apóstolo, esse texto está em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 3 e 4. 2 Coríntios 11, 3 e 4. Mas temo, ou seja, minha preocupação, meu temor é que assim, da mesma forma, assim ele diz algo semelhante, parecido, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo, ou seja, tem uma simplicidade em Cristo. E a minha preocupação, diz ele, é que porque aí ele diz, como assim afastar da simplicidade que há em Cristo? Aí ele explica, porque se alguém for pregar outro Jesus, olha aí, alguém pode pregar outro Jesus, um Jesus diferente do que Paulo pregava, em todos os sentidos. Ou recebeis um outro Espírito, ou seja, então temos aí um outro Jesus, a preocupação de Paulo é, vai pregar um Jesus, imagina Paulo, já o Espírito Santo conhecendo os nossos dias, já anteviu Paulo, falando, ó, vai vir, vai surgir, minha preocupação é essa, vão pregar um Jesus diferente daquele que eu vos tenho anunciado. Vocês vão acabar recebendo um outro Espírito, que é o que eu não tenho, que vocês não receberam esse Espírito. E outro Evangelho, que vocês não abraçaram. Então, quer dizer, eles vão pregar isso, vai vir esse tempo. O próprio Jesus fala nos seus sermões escatológicos, dizendo lá em Mateus 25, né? Eis que chegará o dia que vão dizer que o Cristo está ali. Não vai. Cristo está no deserto, vamos lá. Não vai porque eu não estou. Está naquela casa, não entra porque eu não vou estar lá. O próprio Cristo advertiu praticamente a mesma coisa. Que viriam tempos em que iriam apresentar um outro Jesus, um outro Cristo. Paulo fala, vai dar problema. E aí vocês vão receber outro Espírito, vai dar problema. Você está entendendo? A preocupação, essas advertências de Paulo, elas passam totalmente despercebidas. A do próprio Cristo hoje, no meio hoje o pessoal quer saber de prosperidade, de vencer o inimigo, de vencer a doença, de resolver o problema pessoal. As pessoas estão, me desculpe, pregando-se isso aos montoeiras aí, aos montes. Falta a igreja surgindo mais para isso. Aliás, tem de sobra as igrejas que pregam isso. E as pessoas estão atrás disso. Se as pessoas estão atrás da solução dos seus problemas, desde que mundo é mundo, então as igrejas estão oferecendo essas coisas que as pessoas estão procurando. Porque refletir sobre isso que nós estamos falando aqui, até mesmo as igrejas unicistas deixam esse tema de stand-by. Você está entendendo? Deixa esses temas tranquilinho, jogado de lado. Me desculpa, que é uma crítica. Muitas igrejas unicistas colocam esse assunto, esse assunto é polêmico, ninguém quer ouvir isso aqui, isso não interessa a ninguém. O que quer interessar? Me fala a realidade. Quem quer saber desse assunto no seio das suas igrejas? Arrumar problema, levantar tumulto, levantar poeira, porque vai ter aquele que está lá que nem sequer ouviu falar, mas que está lá no meio, é dizimista, é ofertante, então não vamos mexer com isso. Para que mexer com isso? Mas, e a advertência que Paulo deu com relação a um outro Jesus que não foi aquele que está anunciado lá? E a advertência do próprio Cristo dizendo, olha, vai chegar a hora que você vai ver falar que eu estou em tudo quanto é lugar e eu não vou estar lá. E Jesus fala no seu sermão escatológico, eis que eu vou-lo tenho predito, quando ele diz sobre isso, está lá em Mateus 24, a
partir do verso 23, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Aí verso 25, eis que eu vou-lo tenho predito. Então ele está falando de falso profeta e falsos cristos. Ao longo da história foram surgindo várias facetas, estamos falando aqui de Henrique Cristo, estamos falando aqui do 666 lá, do pastor Guibrega. Então aí você pode abrir o leque, né? Abra a faixa, não limita a quantidade de cristos, não. Abra mesmo, bastante. Principalmente na questão espiritual. Não é o físico, não. O que me assusta não é o Henrique Cristo, o falso Cristo no campo físico, porque esse você identifica fácil. Se aparecer um cara ali dizendo que é Cristo, você já sabe que é furada. Esse não me assusta. Esse não me assusta mesmo. Se surgiu, cada dia aparece um maluco dizendo que é o Cristo, que é a reencarnação de Jesus, que é não sei o quê. Então esse não deve nos assustar em maneira nenhuma. Isso aí não causa problema nenhum. Causa ali, leva meia dúzia. Mas e as massas? E a questão espiritual? Quer dizer, ele diz aqui que o falso Cristo fará milagres extraordinários, falsos no plural, farão sinais e prodígios. E amanhã eu vou falar sobre isso no Minuto da Unicidade, dos falsos, dos milagres, dos prodígios, das maravilhas. Amanhã a gente continua falando sobre esse assunto. Então Paulo diz, a minha preocupação é que apresente um outro Cristo. Vamos lá, para terminar aqui por hoje. O Cristo de Nicéia, do Concílio de Nicéia. O Cristo Concílio de Nicéia. Pesquisa o que é Concílio de Nicéia. Vamos para o Cristo Concílio de Nicéia. Esse é a segunda pessoa da Trindade. Segunda, quem é Jesus para 99% das religiões? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pode procurar aí. O Pai é a primeira, o Filho é a segunda, o Espírito Santo é a terceira. Muito bem. O Filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Cristo da Bíblia se apresenta no último livro, para fechar a Bíblia, ele diz, eu sou o primeiro e o último, e ainda usa as duas letras do alfabeto grego para poder sintetizar quem ele é. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Lembra da semana passada que nós estávamos falando lá, Isaías 45, verso 6? Para que se saiba desde o nascente do sol até o poente que eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Salvador, fora de mim não há Deus. Do sol, do nascente até o poente, o alfa e o ômega, do começo até o final da história da humanidade, ele é o primeiro e o último, não é segundo em lugar nenhum nas Escrituras. Nunca você vai ver Jesus ocupando o segundo lugar em página nenhuma das Escrituras, ele é o primeiro. Esse é o ponto. Mas ao longo da história, por não entender a sua linguagem, por não entender a sua forma de falar, por não entender as incongruências, questões profundas, por não entender as questões profundas das Escrituras, vamos colocar ele num segundo lugar. E eu não estou falando isso aqui, deixar bem claro, irmãos, eu não estou falando aqui para ofender a fé de ninguém. Eu só estou passando para você a mensagem de quem é a preocupação de Paulo e quem é o Jesus da Bíblia. Por isso os judeus falaram, tu não tem nem 50 anos, como que você viu Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. E esse eu sou aí, não é o eu sou, né? O eu sou para os judeus é um só. João 8,58, inclusive essa atitude dele, essa palavra dele provocou uma reação também, por pouco não foi apedrejado. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.